Olá, bem-vindos mais uma vez ao nosso programa em língua portuguesa Café com José. E aqui está o café. Começar a beber um pouco. Aqui estamos de novo na Igreja de São Paulo em Brookfield. E vamos fazer mais um vídeo do programa Café com José. Sempre me refiro que este programa é em língua portuguesa e traduzimos também para inglês. E é o nosso quinto ano que já estamos a fazer estes programas. Na semana passada tínhamos falar sobre o crescimento espiritual e, portanto, 2 semanas atrás, ligeiramente me referi, portanto, na semana passada fizemos um programa sobre isso. Hoje e esta semana, como é a semana do Super Bowl aqui nos Estados Unidos, ou uma grande competição de futebol americano, o título do programa é Atravessar a Meta, ou aqui como se diz em inglês é o Crossing the Goal, mas é em português, portanto, é Alcançar a Meta. Isto, portanto, foi tirado da Epístola a São Paulo, hoje, a segunda Epístola a Timóteo e, portanto, como se diz, portanto, do último livro, dos últimos livros que o apóstolo escreveu antes do seu martírio em Roma, talvez no ano 67, na nossa era, ou na era cristã. E vou começar a ler alguns versos, portanto, sobre aquilo que ele escreveu a Timóteo e, portanto, já tenho aqui a minha Bíblia, somente uns versos, quase, portanto, no último capítulo 4 e, portanto, os últimos versos E o apóstolo escreveu a Timóteo, a Bíblia diz-nos, portanto, no verso 4 ao 8, quando a mim, Paulo disse, estou pronto para o sacrifício, e o tempo da minha partida já se aproxima. Combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a fé. Já nada me resta senão receber a coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não só a mim, mas também àqueles que desejam a sua vinda. E portanto, esta foi a palavra do Senhor. Esta foi os 3 versos que o apóstolo escreveu, portanto, talvez dos últimos versos que ele escreveu antes da sua morte e, portanto, talvez no ano 67, não há uma certeza, podia ser 66, 67, mas foi antes de 70 quando Jerusalém foi destruída, portanto foi antes do ano 70 da era cristã. E, portanto, este título desta mensagem desta semana é Alcançar a Meta ou Cortar a Meta, ou, portanto, quando um atleta chega ao final, portanto, ele cortou a meta ou atingiu, portanto, chegou ao final. E, portanto, como eu me referi nesta passagem de Escritura, São Paulo revela-nos que completou o seu ministério, como ele disse, que o tempo da sua partida estava à vista, portanto tinha a certeza que desta vez teve tanta vez como prisioneiro, mas desta vez tinha revelado, sobretudo, claro, para o Espírito Santo estava no poente da sua vida, portanto, e estava pronto para o sacrifício, portanto, como eu disse, o primeiro ponto desta mensagem, portanto, é o sacrifício a Deus. Portanto, Paulo ofereceu a sua vida e a sua morte como uma oferta a Deus, portanto, o seu público ministério, e ele apercebeu, sobretudo, que a sua morte ou o seu martírio estava iminente, como eu me li, portanto, já se aproxima o tempo, como eu li na passagem. Compara-se ao sacrifício de Cristo, portanto, Paulo martírio era para a glória de Deus, como Jesus foi também na cruz. No decorrer da sua vida ao serviço de Cristo, portanto, Paulo pôs de lado as suas ambições e as suas credenciais, sobretudo, como ele na fé judaica, que ele, portanto, como ele disse, mas tudo isto que para mim era lucro, eu reputei-o pela perda de Cristo e, portanto, ainda a servir o Deus e a sua igreja. Portanto, estou-me a referir a quando Paulo, na Epístola aos Filipenses, ele próprio disse que portanto,
que disse que era um judeu, foi teve a circuncisação, ou circuncisão, desculpem, ao oitavo dia, e portanto era um fariseu, e estudou a fé judaica, e portanto era muito, não só sabia como vivia a fé judaica, até que o dia que Jesus lhe apareceu no rodo de Damascus, e portanto até aí, portanto ele vivia, não só vivia a fé judaica, como perseguia também os cristãos. Ele, portanto, diz que combateu o bom combate, ele quer referir-se aqui também ao combate da fé, como ele diz, eu acabei a minha carreira e combati o bom combate. O bom combate é uma metáfora que ele usa aqui, portanto, referente à luta greco-romana, portanto, como seja, não pugilismo, mas parecido. Mas o ponto fundamental que ele se refere aqui é, portanto, que nunca desistiu, portanto, e nunca foi desqualificado, portanto, ele correu como pelos regulamentos, portanto, também usa aqui a analogia como um atleta, especialmente um atleta que corre, por exemplo, a maratona, e portanto, para correr a maratona, portanto, o indivíduo não pode atalhar, tem que correr sobretudo dentro dos regulamentos e não desistir, portanto, se desistir ficaria desqualificado, portanto, é o ponto a comparação que ele quer fazer nesta passagem aí, portanto, e depois ele correu dentro do regulamento e desde o princípio ao fim. A Bíblia diz-nos, não sabeis vós, isto portanto que ele disse, que os que correm no estádio, aí está, correm todos, mas só um ganha o prémio. E ele diz, correi depois desse modo, para que conseguis alcançar. Portanto, outra vez ele diz nos Filipenses, eu prossigo em direção à meta para obter o prémio da soberania vocação de Deus em Cristo Jesus e receber a coroa da justiça, portanto, terminar a corrida, portanto, ele dá esta analogia, terminar a corrida como o fim da vida, da sua vida pública e, portanto, como nós terminou esta vida desta terra e, portanto, acabou a corrida, portanto, e cortar a meta, portanto, é a terceira parte desta mensagem. Terminei a minha carreira, como ele diz no verso 8, como eu disse, e ao aproximar-se ao fim da sua vida, o apóstolo Paulo deu o testemunho do cumprimento daquilo que Jesus lhe disse que era a missão que Jesus Cristo lhe confiara. Esta missão era pregar o Evangelho aos gentios. Paulo recebeu esta missão quando da sua conversão, como eu já me referi, no caminho de Damasco. Jesus disse-lhe, eu mesmo lhe hei de lhe mostrar quando ele tem que sofrer pelo meu nome. Portanto, isto tirado do livro dos Atos, quando Paulo foi da sua conversão. E, portanto, ele disse também que guardou a fé. Portanto, Paulo foi fiel à vontade do Senhor pela verdade do Evangelho e, portanto, promulgou, dando um exemplo pela sua própria vida, não só o pregou aos gentios, mas também como viveu, não foi só dizer, falar portanto, os sofrimentos e as prisões, perseguido por tudo e todos, e, portanto, fez parte da vida dele como apóstolo e como, portanto, levar a mensagem aos gentios e viver a vida cristã também ao mesmo tempo. E Paulo disse, porque para mim isto foi no fim da vida dele e, portanto, antes disse, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Portanto, isto foi também na Epístola aos Filipenses. E, portanto, isto fazendo um resumo desta mensagem, portanto, a mensagem de despedida, como o apóstolo despediu, portanto, quando escreveu ao seu discípulo Timóteo, este, portanto, era um pastor, ou como na igreja dos Efésios, e, portanto, deu-lhe indicações antes de partir desta vida. Fez um resumo à sua vida da fé. Ele começou esta carreira como
começou no Rô de Damasco, como dissemos, foi lá que foi convertido, lá que recebeu a mensagem de levar a mensagem do Evangelho aos gentios, e Jesus logo lhe disse que ele ia ter que sofrer muito até que acabasse a sua jornada. A jornada, portanto, dele acabou, portanto, talvez no ano 67, desculpem, em Roma, quando esteve preso, e Nero, portanto, que na altura que era o imperador romano, como ele e o apóstolo Pedro, foram os dois mortos. Portanto, Paulo, a tradição diz que ele foi, portanto foi, portanto, como se diz, foi cortado o pescoço, como se diz aqui em português, e Pedro foi crucificado não como Jesus Cristo, mas portanto ao contrário, de a cabeça para baixo, como se diz. E portanto isto revela-nos, portanto, que a vida cristã, portanto, nem sempre é como nós, portanto, acabamos de maneira como nós por vezes desejamos. Mesmo o apóstolo na sua vida, quando ele queria pregar o Evangelho a Roma, e como ele chegou lá, não da maneira que ele queria lá, mas ele foi algemado lá, e quando ele naufragaram, portanto, no Mediterrâneo, quando iam, portanto, para lá. Portanto, lá nunca pregou o Evangelho lá, mas portanto, numa prisão, como se estivesse em casa preso, e portanto teve esta liberdade, mas até que depois outra vez a coisa começou a ficar feia, depois de Nero ter incendiado Roma, e pôs as culpas aos cristãos, e foi a partir daí que o apóstolo, portanto, foi também posto à morte. E portanto o ponto principal desta mensagem é, portanto, ele diz que mesmo correu a boa corrida, e acabou a corrida como da maneira que Jesus lhe confiara a missão, e cumpriu a 100%. E portanto, como nesta vida estamos, e por vezes, e especialmente nestes últimos 3 anos em que vivemos esta pandemia do globo, nunca se sabe quando nós atravessamos também a meta desta vida, e portanto nunca se sabe. E portanto ele não deu ele deu o seu próprio testemunho, e também disse que combateu o combate, isto é, o combate da fé, e portanto terminou pelo estatísticas do mundo ao que vivemos, portanto ele foi um fracasso, mas aos olhos de Deus, portanto ele sucedeu completamente. É por isso é que estamos a ler hoje parte da Bíblia ele escreveu, e portanto por isso é que estamos ainda hoje a recordar aquilo que ele fez há cerca de 2000 anos atrás. E portanto para nós também, um dia que nunca se sabe quando, como eu me referi, que muitos irmãos nestes últimos 3 anos nunca se sabe quando atravessamos a meta, e o que é preciso fazer é estar preparado para esse dia, quando nunca sabemos quando é. Para isso, como o Paulo estava preparado, que sabia que onde tinha depositado a fé, e sabia que quando esta vida acabasse, o lugar que Jesus tinha preparado e lhe prometeu, a coroa da justiça, como ele, portanto, estava preparado para isso. Agora, portanto, a pergunta é: estáis vós preparados? Não? Se não, o que é que tenho que fazer para estar preparado? Primeiro, tens que se arrepender dos pecados para teres uma relação pessoal com Jesus Cristo. É a única maneira de um dia, quando esta vida acabar, que nunca sabe quando é tão impreciso, especialmente nos anos que vivemos, estes 3 últimos anos, quantos, sem estar preparados, morreram, que nunca esperavam que ia ser tão rápido, e portanto, por vezes a idade que não... Lógico, quando nós estamos mais a partir daquilo, é normal que nós somos chamados primeiros, mas isso não é a regra. Não como se diz, não há regra sem exceção, mas podemos ser com a vida nova, e portanto ter portanto, arrepender-se dos nossos pecados, e aprender Jesus Cristo, que ele pagou o preço por nossa penalidade há cerca de 2000 anos atrás. E dizer, como uma prece como esta: Senhor Jesus, Senhor, vem à minha vida, sou um pecador, perdoai-me os meus pecados, e eu quero ter uma relação pessoal com o Senhor nesta vida, e quando esta vida terminar, então cortar a meta e receber o prémio, o céu, quando esta vida acabar.
E, portanto, esta foi esta mensagem desta semana, uma semana aqui importante nos Estados Unidos, em que é o final do futebol americano, portanto, a grande final, e, portanto, esta mensagem tem o título mais ou menos com atravessar aqui a baliza, como também no futebol português, ou a terminar a jornada. Nunca quero deixar também para orar especialmente para aqueles que se dedicam e põem a sua vida em risco para combaterem a pandemia que está a alastrar o mundo todo, que lhe Deus proteja-os e deu força de vontade e que faça o seu trabalho diariamente sem estarem com medo, portanto, o espírito de fortaleza. Como doutores, enfermeiras, cientistas, todos aqueles que se dedicam ao trabalho em prol daqueles que precisam, especialmente os que estão afetados, os eventos estão afetados por esta doença. Também pelos o governo dos Estados Unidos, o presidente, os membros do Senado, do Congresso, todos os autarcas, governadores e aqueles que exercem a autoridade sobre nós, que Deus os proteja e lhe deu o espírito de sabedoria para que governem bem e obedeçam, portanto, não só o governo, e obedeçam também às leis divinas que Deus, especialmente quando esta nação foi feita no ano 1776 ou 1776, que foi fundada nos princípios judeu-cristão, portanto, e que nunca se afastem dessa mentalidade. E, portanto, esta foi a mensagem desta semana. Espero aqui ver na próxima semana, ou, portanto, com outra mensagem em português e inglês. E até lá, portanto, que Deus vos abençoe no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hi, my name is Joe Bernardo, and we are here again in the St. Paul Church in Brookfield. And we finish another message in Portuguese. And we've been talking lately about in the past weeks about the spiritual maturity. And this week we have the Super Bowl weekend. The message for this week is crossing the goal, and this message was taken from the second epistle of St. Paul to Timothy. And I'm going to read a few verses of this message. This was the last letter the Apostle Paul wrote before he was martyred in maybe 67 AD, or maybe 66, and all those years way before 7 AD when the temple was destroyed. And the Bible says, this is from 2 Timothy 4, 6-8. Yes, for me, I am already being poured out as a libation, and the time of my departure has come. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. From now on, there is reserved for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give me on that day. And not only for me, but also to all who have longed for his appearing. The word of the Lord. And as I already said, this message is crossing the goal. And Paul started, as I remember in the last verse, he said, I finished the race. And the meaning is the same thing. So like crossing the goal, finish the race. And at the close of his life, Paul could testify to the accomplishment of what Christ himself gave, the mission the Lord Jesus gave him to do. He had foretold concerning him at the time of when the apostles converted the road of Damascus. You know the story. Paul was a persecutor of Christians. He thought Christianity was something like heresy. You know, he tried to destroy the Judaism, and so he was very not only persecuted, but even to try to put to that the followers of Jesus. Suddenly, in the Damascus road,
he saw a light, and Jesus spoke to him, and from that moment he was converted, and he turned like 180 degree, and he became the Apostle Paul, as all of us know. Our Lord Jesus promised him, you're going to suffer a lot for the sake of his name, and he gave a mission to him to proclaim the gospel to the Gentiles. That's us, or pagans. You can use both names. Jesus said, I mentioned, I myself shall indicate to him how much he will have to suffer for my name. This was when Paul was converted. In this passage of scripture, Paul revealed that his own ministry was completed. I finished the race. He had been pouring out his life like in the Old Testament they call like a drink offering, like a holy offering to God, in the time of the way they have the temple and they bring offers to, they have the Levite priesthood, and they are only the one they can offer offering to God. And St. Paul saw his death, and he saw his life as a holy offering to God. He recognizes that true martyrdom was imminent, and he regarded like the death of Christ. When our Lord was crucified, Paul was beheaded, but he died for the faith too, and as an act of worship in which the blood of he be poured out in the sacrifice, like I mentioned, drink offering, like he said in the book of Exodus 29, and he talk about God commanded the people of Israel to offer like a sin offering. All along he had poured out what is important to him: his accomplishment, his heritage, and his well-being, to serve God, the Lord, and the people. You remember Paul, he talked about that in the epistle of the Philippians, when Paul told, I was a Jew born in Tarsus, Cilicia. I was circumcised in the 8th day, a Jew from the Jews, the tribe of Benjamin, studied the Gamaliel, and advanced in Judaism more. And he said that all these things was so important for me, was until he had that encounter with Jesus in the Damascus Road. It was very important. But from that moment forward, that things little by little was less important, and in the maybe 10 15 years after that, this thing was like rubbish, nothing important no more. And all along he had poured out his life, as I mentioned, and he said, I have fight the good fight, and the fight of faith. And he said, like is an athletic metaphor in this case, perhaps referring to like to the wrestling, like Greco-Roman wrestling, and he made the point that he had he never quit, or he was disqualified. He used also a runner's analogy, like pretty much like today is like a runner of marathon, a long haul run, and he had to run to rules to start. He followed the rules to start to finish, And the Bible says, do you know that in a race, all the runners run, but the only one receives the prize, and he gave us run in such a way that you may win it. So we talk about for us, and this man was, as you know, a giant of the faith, and he was confident that the reward waiting for him in heaven, like we mentioned, the crown of righteousness. So I don't know what kind of the crown is that, because I never been in heaven yet. But Paul, he have some. He look forward to receive the reward even in this lifetime, and he had in his last words that I have kept the faith, and Paul not only persevere the true teaching concerning Christ, both with his personal life, like by his sufferings, and his ministry. Not only he just preached the gospel to the Gentiles, but he lived the gospel, and the times he was put in the prison, persecuted, beat, all kind of, he endured all kind of the suffering for the sake of Christ. And
he said too in the Philippians, he said, I press on toward the goal. And he goes, this is the title of message, or to a crossing the goal. He pressed on, and the time of his death, or he really crossed the goal, and when he was put to death by Nero. And he said that the price of the heaven call the God of the crush. So he looked forward already, way before he was before he wrote this letter to Timothy. And also he said in the epistle of the Philippians, he said, "For to me to live is Christ, and dying is gain." And let's resume this message. So this was, as I mentioned, the last letter Paul wrote. He knew very clear his death was imminent, and even before he instructed his follower Timothy, his disciple, give him even strength to keep going in the ministry, and also he gave us the example the way he finished the race of this life. The race of means you finish our journey. And this is synonymous, same thing. The way he finished, and the question when we finished not all of us are calling to martyrdom, but we can finish well or finish the race and or not, and like this week we have the Super Bowl. All of us who are in the red zone, you never know when you and I can cross the goal. And as you see in the past last 3 years, how life is very fragile, and we see even a lot of people that have loved ones, they never expect to go so soon, and the key where you are read like is trying to reach the end of the race and crossing the goal, or you are not prepared. That's the point of special of this message. This disciple was ready, and that's why he was waiting for receive his reward when he meet the Lord face to face. If you are not ready, you can cross the goal, and you die in your sins, and the Bible is very clear. If you die in your sins, you never be in the presence of God, because our Lord come 2,000 years ago, the purpose to deal with that problem. Sin disconnects us from God, and he come special to die in our place, in your place and my place, to pay that price, to open the way. Jesus claim, I am the way to eternal life, or to heaven. And what am I supposed to do to achieve that? You don't achieve. You just ask of the Lord to forgive your sins, and He's faithful and true. He forgive your sins, and you when you pray from your heart, and you really believe our Lord was the one that died for sin, your sins be forgiven, and you have a place in the personal relationship with Him in this life. And when this life, like the Apostle Paul, meet Him to face to face, but with our sins forgiven, and live with Him for eternity. And this was the message, to crossing the goal, or finish the race. What does the race mean? The race is this life. The race is, and the finish or across is only this life ends, this journey ends. And after that comes, the Bible is very clear, it's appointed for a man die, and after comes to the judgment. And when you are in Christ, you bypass the judgment, because our Lord already paid that. He paid for that 2,000 years ago. And this was this message of this week. And I never want to finish any of our message special to pray for this pandemic goes global, and I pray for the people, the doctors, nurses, those they work in pro the sick, and the Lord protect them, and they give that spirit of fortitude for the exercise is the daily duties, especially those they take care of the sick. Also, I pray for the government, for the President Biden, all Senate, Congress, and all the branches of the government, the governors of the states, the mayors, the selectmen, and
all the police, firefighters, and all the exercise authority of us. The Lord is the Bible is very clear, and call us, command us to pray for those who are in the authority. And this was pretty much, and we pray for the Super Bowl too. Next Sunday, everything goes in the rule, in between the rules, and they pray for the will be a good weekend for the American people, and I pray special for us to have a good weekend, and next week we look forward again to another program in Portuguese and English. Until then, God bless you in the name of the Father, Son, and Holy Spirit.